Olá, aluno, tudo bem? Nesse período que você está assistindo essa aula, eu me chamo Gustavo, vou estar compartilhando com vocês hoje o conteúdo de mais uma lição a respeito do livro do curso de Formação Teológica Ministerial no nível médio, sobre uma temática extremamente relevante que é Psicologia e Relações Humanas. Esse livro aqui, na aula de revisão, que eu vou estar compartilhando com vocês aqui alguns dos principais aspectos. Obviamente, em razão do tempo que temos, não será possível tratar com amplos detalhes ou muita minuciosidade os temas aqui abordados, mas pelo menos uma visão superficial, mais abrangente a respeito dos temas vai ser passado aqui no decorrer dessa aula e eu lhe desejo bons estudos. Então, para começarmos, sempre é importante nós destacarmos quais os aspectos introdutórios do tema que nós iremos estudar, né? Num tema tão relevante que é de Psicologia e Relações Humanas, tema que está em alta, um tema que está em voga no meio da nossa sociedade pós-moderna, nessa sociedade atual que nós vivemos e que precisamos sempre trazer aí novas reflexões e novas conclusões. Então, o primeiro ponto da introdução que eu quero ressaltar com vocês é a questão que o ser humano, ele sempre vai buscar a felicidade e a sua realização pessoal nas escolhas e decisões que toma. Obviamente, se nós formos analisar cada conduta do ser humano, cada ação é em prol de um bem para si. O ser humano, em tese, em regra, ele sempre vai tomar atitudes que lhe propiciem a felicidade. Isso até é uma máxima aristotélica. Aristóteles já falava também que as ações do homem, elas são sempre em busca e visão da felicidade. Se a pessoa ela está com fome, ela vai buscar algo para saciar a sua fome. Se essa fome é em respeito a um alimento em específico, ela quer comer um churrasco, quer comer uma carne, ela vai especificamente buscar esse tipo de alimento para poder saciar o seu desejo, para poder saciar a sua fome. A pessoa também vai buscar a realização na questão profissional, na questão ministerial, em todas as áreas da vida. Essa pessoa ela vai querer tomar atitudes que lhe propiciem, que lhe permitam realizar os seus sonhos pessoais, os seus planejamentos e aquilo que ela deseja para si. Então, obviamente, todos querem o bem de si próprios, todos querem que cada um de nós quer usufruir das melhores coisas da vida e daquilo que nós sempre desejamos, daquilo que sempre almejamos. Isso é uma questão muito comum entre as pessoas, né? Só que o que nós podemos verificar também como um traço no meio disso tudo é que a sociedade pós-moderna ela apresenta uma postura muito hedonista e uma busca desenfreada por prazer e alegria. O que é hedonismo? O hedonismo é justamente essa postura da sociedade atual de buscar incessantemente o prazer. O prazer sexual, o prazer através da comida, o prazer através do poder, através da fama. Então é uma sociedade que busca incessantemente pelo prazer, tá? E vai trazer e também vai buscar essa satisfação pessoal aí, essa realização pessoal. E nesse mesmo sentido vai buscar realização em todas as áreas da sua vida, principalmente na questão da aquisição de bens, né? Não é uma sociedade que preza muito pelo ter e não pelo ser, então muitas vezes o sucesso da pessoa, o quanto ela é benquista na sociedade, o quanto ela é benquista no contexto social, deriva daquilo que ela possui, do carro que ela possui, dos bens que ela possui, dos lugares aos quais ela viaja. Então tudo isso faz parte aí dessa questão de diagnóstico, nesse aspecto introdutório de diagnosticar, de identificar como que são as relações humanas nesse tempo em que nós estamos vivendo. E também nós identificamos que o ser humano muitas vezes despreza as coisas celestiais, despreza as coisas de Deus. Muitas vezes está atrelado apenas nessa busca desenfreada pelas aquisições materiais ou pela busca incessante do prazer em todo o tempo e não acaba aí dando a devida atenção para a sua espiritualidade, para a vida com Deus e para o relacionamento com o Criador. O que obviamente torna-se um erro aí que infelizmente vai custar muitas vezes a salvação das pessoas e até mesmo a sua paz, o seu relacionamento com Deus, se não tiver um arrependimento tempestivo, né? A pessoa não perceber a tempo que está distante dos caminhos do Senhor e buscar aí a alegria nas coisas celestiais e não nas coisas materiais, nas questões humanas. Mas em termos gerais é esse o diagnóstico que nós fazemos da sociedade atual. Uma sociedade em busca de prazer, uma sociedade que busca alegria a todo custo e que não dá a devida atenção às questões que envolvem o reino de Deus e a sua palavra.
Então, a essência da felicidade, como é que nós podemos definir? Se nós chegamos a uma compreensão de que o ser humano ele busca a felicidade, que ele busca a realização, e se nós já pressupomos há pouco tempo atrás que essa felicidade não advém de uma postura hedonista de só buscar prazer e alegria, onde é que está essa essência da felicidade? Onde é que nós conseguimos encontrar esse contentamento na vida? Através de quais práticas, através de que elementos eu consigo me considerar uma pessoa feliz? E daí nós vemos aqui, o escritor desse livro também, foi meu professor num dos cursos de teologia que fiz, especialista na questão de relacionamento. Ele expressa esse princípio de que a essência da felicidade reside na construção de bons relacionamentos, na construção e solidificação de relacionamentos saudáveis e relações humanas boas, adequadas. Por mais que a pessoa muitas vezes não tenha um grande poderio econômico, por mais que muitas vezes a pessoa não tenha alcançado todos os seus sonhos no que diz respeito ao ministério, à sua vida profissional, é interessante, é importante destacar que se ela tiver êxito nos seus relacionamentos, ela vai ser uma pessoa feliz. E aqui entenda por relacionamento toda a interação humana. Não me refiro apenas relacionamento de casamento, de namoro, de noivado. Não, relacionamento entre amigos, relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos biológicos, relacionamento com os parentes. Então são todas as relações humanas que são estabelecidas. A partir do momento que nós conseguimos construir esses bons relacionamentos, nós estamos rumando a possuir essa felicidade. Até mesmo porque o ser humano ele é um animal social, ou seja, depende de outras pessoas para conviver em sociedade. Se ele não tiver outras pessoas para interagir, isso acaba se tornando muitas vezes um fator aí prejudicial às suas emoções e à sua saúde psíquica, né? Tem um exemplo clássico que eu sempre gosto de mencionar quando ministro aula a respeito disso. É sobre aquele filme, famoso filme Náufrago, onde o avião cai numa ilha deserta e o personagem do filme principal, que, salvo engano, é o ator Tom Hanks, ele é o único sobrevivente. E por ser o único sobrevivente, ele passa muitos dias naquela ilha buscando a sobrevivência. Ele acaba pegando uma bola da marca Wilson e ali ele faz um desenho na bola e começa a se relacionar com ela. Começa a tê-la como amiga, né? Aquela bola, aquele objeto inanimado como amiga. O que isso significa? Nada mais é que a necessidade que o ser humano tem de construir relacionamentos, porque o ser humano é um animal social. Só que esses relacionamentos, para que nos transformem em pessoas com uma vida de felicidade, precisam ser relacionamentos saudáveis. Porque relacionamentos tóxicos, relacionamentos ruins, relacionamentos maldosos, eles acabam, ao invés de nos conduzir a uma vida de felicidade, acabam nos conduzindo a uma vida de tristeza, uma vida de preocupação, uma vida de infelicidade. É bem da verdade, é um antônimo da felicidade. Se a construção de bons relacionamentos nos leva à felicidade, a existência de relacionamentos ruins na nossa vida produz o efeito inverso que nos propicia a infelicidade, nos propicia a tristeza. Além da necessidade de nós construirmos bons relacionamentos no que diz respeito à questão com os nossos semelhantes, com os outros seres humanos, nós precisamos também construir um bom relacionamento com Deus. O ser humano é criado por Deus, é uma criatura das mãos do Senhor, e a partir disso há essa necessidade do homem ele ter contato com esse ser superior, esse Deus criador de todas as coisas. Obviamente, muitas pessoas vão dar respostas diferentes para essa necessidade espiritual. Muitas pessoas recorrem-se a outras religiões, outras pessoas recorrem-se a forças místicas, a questões mitológicas, mas a questão cristã, a perspectiva evangélica a respeito do tema é que Deus ele é a resposta para o nosso anseio espiritual por significado, e ele é o Deus que conduz a nossa vida, o Criador de todas as coisas. Então, para que nós consigamos essa felicidade, nós precisamos construir bons relacionamentos em duas esferas, na esfera horizontal e na esfera vertical.
Na esfera horizontal, é solidificar esses relacionamentos agradáveis com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, etc. E a construção também de um relacionamento agradável, harmonioso com Deus, que é o relacionamento vertical. Então, a partir disso, a partir dessas duas bases de relacionamentos bem definidas, de duas bases de relacionamentos agradáveis, adequadas, abençoadoras na nossa vida, nós podemos aí alcançar a felicidade. Porque um homem que tem paz com Deus e que tem paz com as pessoas que vivem ao seu redor, é um homem, é um indivíduo, é uma mulher, é uma pessoa que necessariamente aí vai ser feliz porque tem bons relacionamentos, que pode se orgulhar, que pode, graças a Deus, aí nutrir. Só que, meus queridos alunos, pessoas que me ouvem, os relacionamentos, eles não estão tão simples assim. Os relacionamentos, principalmente humanos, eles são revestidos de grandes elementos aí que causam muitas vezes instabilidades e problemas. Até mesmo porque, como eu acabei de mencionar, muitos relacionamentos que são tóxicos, que são ruins, ao invés de produzirem felicidade, eles produzem tristeza, eles produzem frustração nas pessoas que se relacionam. E aí eu quero trazer para vocês um grande sociólogo, um estudioso, que faleceu há poucos anos e justamente identificou essa sociedade moderna na virada do século XX para o século XXI, chamado Zygmunt Bauman. Eu gosto muito das obras dele, dos seus estudos, das críticas que ele faz à sociedade. Ele relata que nós vivemos um tempo de liquidez dos relacionamentos. E daí nós precisamos, para entender a teoria de Bauman, entender os estados da matéria. Eu nunca fui muito bom em química, nunca fui muito bom em física, nessas matérias exatas, mas eu me recordo no ensino médio que o professor ensinava que a matéria do mundo, ela possui 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Então o Bauman, ele utiliza-se dessa ilustração a respeito do estado da matéria para dizer que as relações nessa sociedade moderna, elas são líquidas. Ao contrário do que é sólido. O que é sólido é algo que é tangível, é algo que é perpétuo, é algo que tem uma durabilidade. O que é líquido é algo que se vai, é algo que se movimenta com muita facilidade. Uma rocha é sólida, ela não se movimenta. Um rio, a água do rio é líquida, ela está em constante movimentação, está em constante alteração do seu estado, da sua posição. Então o que Bauman ele diz? Ele fala que nessa sociedade moderna, as estruturas e os grupos sociais eles se tornaram mais líquidos. E um grande exemplo que é citado para explicar isso é a questão do casamento. O casamento no século passado, no século XX e também nos séculos que antecederam, eram instituições que duravam a vida inteira. A pessoa se casava e realmente ficava casada até que a morte o separasse. E não cabe aqui nós entrarmos nas minúcias em quais os motivos que davam a perpetuidade dos casamentos. Apenas estou utilizando como um parâmetro, como um exemplo, para chegar no seguinte raciocínio. Com a sociedade moderna, a liquidez dos relacionamentos faz que, por exemplo, o casamento, que era uma relação humana que durava muito tempo, acabe durando pouco. Hoje em dia, muitas pessoas têm 2, 3, 4 divórcios e casam-se ali recorrentemente de uma forma muito mais simples do que décadas passadas. Então, tudo isso relata nesse tema que nós estudamos sobre psicologia e relações humanas, que a sociedade moderna é eminentemente marcada por uma fragilidade na questão dos relacionamentos e das relações humanas, tendo em vista alguns princípios, algumas constatações vistas em décadas passadas e em tempos passados, tá? E Bauman vai concluir também que os relacionamentos são rasos e dotados de vazio emocional, né? Hoje em dia, nós podemos perceber isso aí, principalmente nesse século XXI. E daí a frase também do estudioso que ele fala que vivemos em tempos líquidos, nada é feito para durar. Então a característica das relações humanas é uma característica de transitoriedade, é uma característica de tempo determinado, é uma característica de um tempo certo. Então essa liquidez dos relacionamentos denota que a durabilidade das relações humanas é muito pouca. Então, para nós fazermos a introdução dessa aula, é muito importante nós entendermos essa questão da liquidez dos relacionamentos e de como eles são vistos nos tempos de hoje, como a gente identifica isso no meio da sociedade. E daí eu trouxe aqui para vocês essa imagem, que é uma ilustração de um sorvete derretendo em forma do mundo, que demonstra ali a modernidade líquida, que é o tema da teoria, né, dos estudos de Zygmunt Bauman.
Agora, para feita essa introdução, nós vamos partir agora para efetivamente analisar os conteúdos que a lição nos traz. Primeira parte da lição é compreendendo as pessoas na ótica da psicologia. Primeira coisa para a gente entender, para a gente começar a nossa compreensão nessa parte 1, é a definição do que é psicologia. Psicologia, psique, almologia, estudo, é o estudo da alma, o estudo das emoções, o estudo da parte psicológica do indivíduo. É a ciência que tem por objetivo analisar esse comportamento humano, os processos mentais, as emoções que advêm de todas essas questões, né? E a sociedade hoje ela é uma sociedade emocionalmente doente e se tornou cada vez mais relevante o trabalho dos psicólogos, né? A questão de terapia. No exemplo do casamento que eu acabei de mencionar, terapia de casal, os casais estão com problema, vão fazer terapia para poder corrigir as dificuldades. As pessoas também com seus traumas e problemas pessoais acabam procurando ajuda psicológica, que é uma ajuda muito bem-vinda. Os profissionais da psicologia, eles possuem um conhecimento necessário, estudaram, se prepararam para justamente ajudar as pessoas a superar os traumas da vida, a passar por problemas, por obstáculos e por adversidades. Então são profissionais que exercem um trabalho muito digno e muito respeitável. Aqui o livro vai trazer, eu quero trazer de uma forma muito superficial por causa do tempo que temos, a questão de alguns teóricos da psicologia. William Wundt, que é o fundador da psicologia experimental, John Watson, que é um estudioso do behaviorismo ou da psicologia do comportamento, mas eu quero trazer um pouquinho mais de detalhe a respeito desse cidadão chamado Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, talvez aí entre os teóricos da psicologia, da psicanálise, que é uma ramificação também, seja um dos mais conhecidos, né? O que Freud ele vai analisar, ele vai poder trazer nessa questão? Primeira coisa, ele vai analisar de uma forma mais profunda os pensamentos e os sentimentos das pessoas nas suas obras, nos seus estudos. Ele vai analisar questões mais obscuras, questões mais complexas a respeito da mente humana e dos comportamentos humanos, como sonhos, esquecimentos, interioridade e também desejos sexuais. Freud é muito conhecido por uma teoria chamada do complexo de Édipo, que é baseado num mito grego, que ele fala a respeito do desejo sexual das crianças pelas próprias mães e desprezo à figura materna na infância. Então Freud ele vai analisar a questão do comportamento humano de uma forma como nenhum outro antes dele havia analisado. Ele vai ser muito mais investigativo, propositivo e, acima de tudo, vai investigar de uma forma muito mais complexa questões mais obscuras que não eram analisadas por outros estudiosos. Esse aqui é a foto de Freud, que é considerado por muitos o pai da psicanálise. Mas agora outra definição que se faz interessante é a questão da definição de personalidade, né? Nós estamos falando de psicologia, relações humanas, então qualquer personalidade, falar a personalidade de tal pessoa, personalidade de fulano, de ciclano, o que nós podemos entender por personalidade? É o conjunto de características de uma pessoa que a torna peculiar, isto é, são os elementos que compõem sua personalidade, envolve caráter, temperamento e inteligência. Então a personalidade envolve caráter, temperamento e inteligência. Nós vamos analisar esses três conceitos agora de forma isolada. Primeira coisa, caráter. Caráter é um elemento da personalidade, que são os aspectos morais do indivíduo. Então nós emitimos muito juízo de valor a respeito da pessoa. João é uma pessoa de bom caráter. Maria é uma pessoa de mau caráter. Quando nós utilizamos essas frases que eu exemplifico aqui, nós estamos emitindo um juízo de valor a respeito de qual é a nossa interpretação sobre a conduta daquela pessoa. Então diz respeito aos aspectos morais do indivíduo. Se João é um cidadão que vota, que cumpre com todas as suas obrigações legais, é uma pessoa que ajuda o próximo, que não faz nada de mal para ninguém, eu falo que ele é bom caráter. Se Maria é uma pessoa que acaba trapaceando, cometendo algum delito, ou muitas vezes utilizando de meios ilícitos para obter aquilo que ela quiser, pode-se considerar que ela é mau caráter. Então, a questão do caráter ela está atrelada a essa visão sobre as condutas, sobre os comportamentos da pessoa. Então, se relaciona com as crenças e princípios adotados pelo indivíduo e também guarda essa estrita conexão com a moral. Aqui é muito importante ressaltar, o caráter ele pode ser mudado.
Se uma pessoa é mau caráter, se uma pessoa ela tem atitudes equivocadas, ela tem atitudes erradas, é uma pessoa que ela pode melhorar. É uma pessoa que ela pode ser aperfeiçoada, é uma pessoa que ela pode melhorar as suas condutas, torná-las de uma forma mais agradável, de uma forma mais adequada e tornar-se de mau caráter em bom caráter. E infelizmente o inverso também é proporcional. Uma pessoa que é de bom caráter, ela pode acabar se corrompendo e tomando atitudes que sejam aí desprezíveis dentro de um contexto social. Então o caráter ele tem essa característica, é possível ser alterado, uma pessoa que tem mau caráter para bom e vice-versa dessa forma. O que influencia a construção, a formação desse caráter? Vários fatores, principalmente fatores familiares. As origens familiares das pessoas, elas têm um fator determinante na construção da personalidade do caráter. Então, todos esse histórico familiar, a maneira como foi criada pelos seus pais, pelos seus parentes, vai determinar como que vai ser o caráter construído por aquela pessoa. Por mais que tenha uma grande parcela de formação, não significa que exclusivamente o caráter de alguém vai ser unicamente moldado pelos pressupostos familiares. Mas também outros grupos sociais e outras pessoas também podem exercer influência na construção do caráter do indivíduo. Até porque quando a criança nasce, o primeiro grupo social que ela está inserida é a família. Então, automaticamente, a primeira visão de mundo, as primeiras regras, os primeiros princípios, os primeiros valores que ela absorve é dentro daquela família. É dentro daquele seio social, é dentro daquele seio familiar. Então, a família ela vai exercer esse primeiro papel na construção do caráter, na construção das suas bases morais. Só que a partir do tempo ela vai ampliando, a criança ela vai crescendo, ela vai ampliando o seu leque de relações sociais. Então ela vai ter gente na escola, ela vai conhecer gente num curso informático que ela faz, por exemplo. Ou seja, as relações sociais vão se diversificando e nessas interações o ser humano ele vai sendo influenciado por outros meios e por outros princípios também. Só que a família ela tem um grandioso papel. E eu até utilizo como exemplo alguns estudos que eu estava fazendo na qualidade de advogado em relação a uma questão jurídica, em que muitos serial killers, que são aquelas pessoas, os matadores em série, aquelas pessoas que matam muitas pessoas, foi feito um estudo que demonstra que essas pessoas que cometeram muitos homicídios, muitos assassinatos, elas tiveram problemas na infância. Problemas de abuso sexual, problemas ou mesmo homicídios na família, falta de cuidado dos pais. Então, o que eu quero dizer com isso é que não que a questão da formação familiar seja determinante para o comportamento criminoso, mas que a questão familiar contribui na formação de um caráter, tanto seja para o bem, tanto seja para o mal. Se o pai e a mãe, se no contexto familiar a criança é ensinada de que se ela achou algo ela tem que devolver, quando ela achar ela vai devolver. Dali a 30 anos, quando ela for adulta, se ela achar alguma coisa ela também vai devolver, porque ela foi construída nessas bases. Então o caráter ele tem muita relação com as bases familiares que são praticadas dentro daquela família, dentro daquele grupo social familiar. Mas algo muito importante de se dizer é que por mais que o ser humano tenha uma natureza pecaminosa e seja inclinado ao erro, todos nós, todas as pessoas precisam ter o seu caráter moldado por Deus. Todas as pessoas precisam ser moldadas pelo Senhor Jesus. Porque a partir do momento em que Deus ele tem a possibilidade em que nós damos lugar para que ele trabalhe na nossa vida, todos os traumas, todas as sequelas negativas, todas as experiências ruins que obtivemos de contextos familiares pervertidos, de amizades ruins ou de pessoas que nos fizeram mal, vão acabar sendo tratados pela presença de Jesus.
Então o caráter ele sempre tem que ser submetido a Deus para que Deus ele aperfeiçoe o caráter e para que Deus tire as obras da carne, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5, e possa construir em nós o fruto do Espírito, possa desenvolver em nós aquilo que ele deseja, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Temperança e domínio próprio. Então significa que a personalidade na questão do caráter é algo que pode ser mudado e que nós precisamos aí sempre colocar diante de Deus esse aperfeiçoamento da nossa vida, esse aperfeiçoamento do nosso caráter, né? Eu gosto muito de uma passagem do profeta Jeremias no capítulo de número 18 do livro que leva o seu nome, em que ele tem uma visão e ele vê quando um oleiro, que é o profissional que trabalha com barro, com argila, ele está trabalhando num vaso. E ali Deus dá uma interpretação, Deus dá uma profecia, uma compreensão para Jeremias no sentido de que Deus ele é o oleiro e nós somos os vasos. Então Deus trabalha em nós, Deus nos molda conforme aquilo que Ele deseja. Então, obviamente, quando nós nos permitirmos ser moldados pelo Senhor, a nossa vida ela vai abrir mão de um caráter ruim e vai apresentar um caráter bom, um caráter adequado, um caráter aí ilibado que possa ser admirado pelas pessoas e possa ser benfazejo também para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, primeiro traço da personalidade e caráter, segundo, temperamento. O temperamento, os tipos de temperamentos dizem respeito às características hereditárias do ser humano, acrescenta do aspecto fisiológico que gera uma vitalidade emocional e psíquica. Temperamento é o jeito que a pessoa geralmente reage às situações e às emoções, né? Ao contrário do caráter, o comportamento ele não pode ser alterado. O temperamento, melhor dizendo, ele não pode ser alterado, em regra, mas pode ser controlado. E, inclusive, uma das facetas do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22, 23, que o apóstolo Paulo fala, é o domínio próprio. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Ele trabalha no nosso caráter e, ao mesmo tempo, Ele faz com que nós desenvolvamos mecanismos para dominar o nosso temperamento, para dominar o jeito como nós reagimos às coisas. Eu cito um exemplo aqui para ilustrar isso. Eu sou uma pessoa que, por característica, tem um temperamento de ser muito falante, uma pessoa muito extrovertida, que gosta de lidar com pessoas, de conversar com pessoas. Por muitas vezes eu tentei mudar o meu temperamento no sentido de ser uma pessoa mais quieta, mais introspectiva, mais recatada, mais silente. Mas eu passava poucos dias e naturalmente eu já estava falando muito, porque o meu temperamento me conduz a essa prática de ser falante, de ser extrovertido, de gostar de falar e ter contato com as pessoas. Então, em que pese o temperamento ele não possa ser alterado, ele pode ser controlado sim, e todo temperamento ele vai ter pontos positivos e pontos negativos. Aqui no livro, o escritor ele traz todos os detalhes a respeito dos temperamentos, eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não vai permitir. Mas os temperamentos eles são divididos basicamente em 4 grupos, que eu menciono aqui, que é o sanguíneo, melancólico, colérico e também o fleumático, tá? E a última faceta da questão da personalidade, nós já falamos do caráter, nós já falamos também do temperamento, e agora nós vamos falar a respeito da inteligência. O que é inteligência? A inteligência, nós podemos conceituá-la como a capacidade do indivíduo absorver conteúdos, de absorver conhecimentos e descrever conceitos e apresentar conclusões, propor soluções a respeito de um problema. A pessoa que é inteligente é uma pessoa que tem conhecimento a respeito de determinado tema, a respeito de um determinado assunto. Segundo o estudioso lá, Howard Gardner, a inteligência ela tem 8 tipos: inteligência linguístico-verbal, lógico-matemática, espacial, sinestésica corporal, musical, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Tá? Pelo mesmo motivo que eu não detalhei os tipos de temperamento, não vou detalhar os tipos de inteligência, mas aqui fica o registro, né, nessa revisão a respeito da inteligência e da importância de nós procurarmos desenvolvê-la. E aqui uma perspectiva importante para ressaltar é que muitas pessoas têm inteligência em determinadas áreas que outras não têm. Então não é porque nós não temos inteligência numa área que a outra pessoa tem, que nós vamos acabar no sentido frustrados, acabar nos sentidos desprezados. Muitas vezes eu tenho uma inteligência que o meu próximo não tem e o meu próximo tem uma inteligência que eu não tenho. Não é possível nós acumularmos todas as inteligências, mas é importante nós desenvolvermos as inteligências que nós possuímos.
A parte 2 da lição vai falar sobre a questão especificamente das relações humanas, feito esse tópico 1. Então, as relações humanas, ela tem o objetivo o quê? Fazer com que o indivíduo ele se relacione com os seus pares, que ele conviva, que ele interaja. O homem é um animal social, então nós precisamos de relações humanas. De pessoas que conversem, de um amigo que a gente possa sair para tomar um café, de um outro amigo que a gente possa sair para viajar, da família que a gente pode contar nos momentos mais difíceis. Então as relações humanas, elas são essenciais para a nossa vida e desenvolvem a nossa sociabilidade. Então é por isso que é importante nós desenvolvermos habilidade para lidar com as pessoas. Lidar com as pessoas é um desafio. Até porque nós vimos que todas as pessoas têm caráter diferente, têm temperamentos diferentes. Então a forma como lidar com as pessoas são formas que especificamente nós temos aí que tomar cuidado. Porque tem pessoas que nós temos que tomar um discurso mais enérgico muitas vezes, algumas pessoas nós temos que tomar um discurso mais brando, algumas pessoas nós temos que tomar um discurso mais rebuscado, para outras nós temos que ter uma conversa, um diálogo um pouco mais simples. Então, as relações humanas, elas são sempre complexas porque as pessoas são complexas também, de igual modo. E algo importante a gente entender por que é essencial nós pensarmos nessa questão das nossas relações humanas e com quem nós estabelecemos nossas relações sociais, é que o ser humano ele é resultado dos relacionamentos que ele estabelece. Como eu falei na introdução da aula aqui, a formação do caráter, a formação dos nossos princípios e valores, ela vem do grupo familiar que nós somos inseridos e ela também vem das relações sociais que nós estabelecemos no decorrer da vida. Então, se nós estabelecemos bons relacionamentos, obviamente, a interação com essas boas pessoas vão nos propiciar bons resultados na nossa vida. Ao passo que, se nós estabelecermos maus relacionamentos, os resultados serão negativos, serão ruins na nossa vida. Tem essa frase muito comum aqui que diz que diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Por que essa frase? Porque as pessoas que nós andamos, as pessoas que nós estabelecemos uma relação de amizade, necessariamente elas vão exercer influência sobre nós. Necessariamente elas vão exercer um tipo de influência na nossa questão de pensamento, na nossa questão de costume, na nossa questão de jeito de lidar. Então, a qualidade dos nossos relacionamentos, a pessoa com que nós andamos, as pessoas com que nós nos relacionamos, elas são muito importantes, elas dizem muito sobre nós, né? A palavra de Deus também fala algo muito importante sobre as amizades, que as más companhias, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. O que a palavra está querendo dizer? Que se você é uma pessoa boa, mas você começa a se relacionar com pessoas ruins, essa influência negativa delas vai passar e daí haverá corrupção dos bons costumes e dos bons valores. Então, se você quiser ser uma pessoa boa, se eu quero ser uma pessoa, se nós queremos ser pessoas boas, nós precisamos ser seletivos em quais relacionamentos nós vamos adotar. Em relacionamentos em todos os tipos, repito, tanto relacionamento de amizade, quanto nos nossos relacionamentos familiares, em todos os relacionamentos que estamos aí expostos na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, tá? Nós somos animais sociais, então nós precisamos desses relacionamentos. Alguma pessoa pode dizer, não, eu sou bem sozinho, eu sou bem solidário, eu sou bem tranquilo. Claro que muitas pessoas têm um temperamento mais pacato, mais quieto, mais introvertido, mas isso não significa que não vai ser necessário estabelecer relacionamento, porque todos nós precisamos, tá? O amor é a base bíblica para todos os relacionamentos. Então, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos pautar todas as nossas relações pelo amor. Ah, mas eu tenho que amar todo mundo? Sim. A lógica do evangelho, aquilo que Jesus nos expressou, é a questão do amor. Não podemos confundir o amor com tolice. Amar é uma coisa, agora ser conivente com a conduta de todas as pessoas é algo totalmente distinto. Amar é uma conduta, agora permitir ser enganado por pessoas de má índole, de má conduta, não é a mesma coisa, tá? Quais são os desafios de relacionamento que Jesus falou? Primeiro, você tem que amar a Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo. O próximo é todas as pessoas que estão por perto de nós, que estão realmente numa proximidade. Então, eu preciso amar o próximo. E quando Jesus fala sobre amar o próximo, ainda ele fala assim, ame o próximo como a si mesmo. Por que ele faz essa comparação como a si mesmo? Porque ele está querendo dizer o seguinte, assim como você quer o bem para si próprio, você tem que querer o bem para a pessoa. Então, esses princípios de relacionamento de Jesus, do amor, é muito interessante. Se eu quero o bem para mim, eu vou querer o bem para o meu vizinho. Se eu sei que o meu vizinho trabalha de madrugada,
eu não vou colocar um som alto, eu não vou fazer um barulho lá na minha casa em determinado momento de manhã cedo, porque eu sei que ele vai estar descansando. Por exemplo, estou dando apenas uma ilustração aqui. Então, amar o próximo são essas ações que nós precisamos tomar. Outro ponto, amar até mesmo os nossos inimigos. A vida cristã é uma vida de desafios. Mesmo que a pessoa odeie, mesmo que a pessoa não goste de você, nós precisamos amá-la em Cristo Jesus. E também orar pelos perseguidores. Jesus fala, orai pelos que vos perseguem. Então, se alguém está perseguindo você, se alguém está querendo fazer o mal contra você, não vá lá vingar, não vá lá revidar a maldade. Ore a Deus, porque Deus ele retribui aos perseguidores na moeda que eles perseguiram os seus filhos, os filhos de Deus, tá? Nas relações humanas não se pode ter êxito sem que haja perdão. O perdão ele é uma característica intrínseca às relações humanas. Ora nós vamos errar, ora as pessoas vão errar conosco. Ora as pessoas vão falar mal de nós, ora às vezes falamos mal dos outros, ora nós mentimos, ora as pessoas mentem para nós. Obviamente que nós precisamos buscar cada vez mais corrigir os nossos erros. Mas todos nós estamos suscetíveis a erros e também estamos vulneráveis aí a termos pessoas que erram conosco. Então, a partir disso, o perdão ele é um princípio essencial da palavra de Deus. Sem perdão não tem cristianismo, sem perdão não existe relacionamento. Não tem nenhuma relação humana que seja perfeita, que nunca ninguém vai errar. Sempre vai ter um erro e para todo erro há necessidade de ter o perdão. Tanto da pessoa de pedir o perdão, quanto com a pessoa de liberar o perdão. As pessoas que não liberam perdão, as pessoas que não perdoam, vivem amarguradas, vivem tristes e não conseguem alcançar a felicidade. Porque lembram-se do começo da aula, a felicidade reside na construção de bons relacionamentos, de relacionamentos que sejam saudáveis. Para a gente ter dimensão da importância do perdão, Jesus falou, claro, de forma ilustrativa, que a gente deve perdoar por dia 70 vezes 7, que significa 490 vezes. O que Jesus está falando? Perdoe. O próprio Jesus perdoou os nossos pecados, todos os nossos erros e nossas falhas. Jesus se compadeceu de nós, executou o plano de salvação, foi até a cruz. Então significa que da mesma forma como nós perdoamos, nós somos perdoados por Jesus, melhor dizendo, nós precisamos perdoar. E perceba que na oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal, que está registrada lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala do perdão, ele já pressupõe que nós perdoemos. Então, ser perdoado por Deus pressupõe que nós perdoemos as pessoas aqui na terra, os nossos pares, as pessoas que nos são semelhantes. Porque na oração do Pai Nosso fala assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou perdoai os nossos devedores, assim como perdoamos aqueles que nos têm dívida. O que isso significa? Que eu só posso pedir perdão para Deus, eu só posso receber o perdão de Deus se eu perdoei o meu próximo. Eu só posso receber a misericórdia de Deus se eu tive misericórdia para com o meu próximo. Então, da mesma forma que eu recebi misericórdia, eu preciso oferecer misericórdia. Da mesma forma que eu recebi compaixão, eu preciso transmitir essa compaixão para outras pessoas. Então o perdão, ele é um elemento indissociável da nossa vida humana, todas as relações humanas, cristãs ou não, de pessoas cristãs ou não, o perdão é um elemento essencial. A mágoa e o ódio só vão causar danos, doenças psicológicas, até muitas vezes psicossomáticas, que vão causar danos e danos. Então, as pessoas que sentem ódio no coração, que guardam mágoa, guardam rancor, ela não vai conseguir prosseguir na sua vida. E como a palavra também nos sugere, nós precisamos seguir a paz com todos. Tenha paz com todos, tenha paz com seu vizinho, tenha paz com seu irmão, tenha paz com as pessoas que trabalham com você, tenha paz com o seu chefe, tenha paz com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu tio, com o primo, tenha paz com todos. Principalmente por princípios cristãos, a vida se torna mais leve quando nós conseguimos ter relacionamentos bons. Não precisamos nutrir ódio de ninguém, raiva de ninguém. Obviamente que se a pessoa desejar o mal, a gente não vai ficar também dando oportunidade para que ela concretize os seus intentos maléficos contra a nossa vida. Mas ao mesmo tempo nós não podemos aí odiar, ficar aí com mágoa no coração, porque isso não vai trazer nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário, só trará malefícios. Então a felicidade humana, ela é construída somente com relacionamentos que dão significado à vida. Quando o dinheiro acaba, quando a beleza acaba, quando a posição se vai, a fama tem um fim, são os nossos relacionamentos, são as pessoas que estão ao nosso redor que valem a pena.
Parte 3, o comportamento e as relações humanas. Tá? Quais são os comportamentos nocivos? O que nós não podemos tomar como comportamento nas nossas relações humanas? Primeiro, complexo de inferioridade. Existem muitas pessoas que acabam se achando inferiores umas às outras. Foi o que eu falei ali na parte da inteligência. Ah, se eu não tenho o que fulano tem, se eu não tenho o que ciclano tem, eu sou inferior. Ah, mas a tal pessoa tem um curso superior e está com um trabalho muito bom, eu estou me sentindo inferior a ela. Não. Cada pessoa tem defeitos e tem qualidades. Cada pessoa tem tempos de bonança e tempos de escassez. Algumas pessoas conseguem progredir na vida de uma forma mais ágil e acabam muitas vezes tendo problemas lá na frente. Outras têm problemas no começo da vida e numa idade mais madura conseguem progredir. A vida não tem regras absolutas, por isso o complexo de inferioridade não é uma postura adequada. Até mesmo porque Deus nos criou da mesma forma e Deus nos ama da mesma forma. Deus não faz distinção entre os filhos. Então o complexo de inferioridade é um problema grave que nós enfrentamos, mas que nós não podemos deixar que isso cresça no nosso coração, porque todo ser humano é um ser humano incrível, de acordo com as suas lutas, de acordo com as suas dificuldades, de acordo com as suas histórias de superação. Em segundo lugar, o inverso também é errado, complexo de superioridade. Ninguém pode se achar superior a ninguém. Por mais que tenha um salário maior, por mais que tenha uma condição financeira maior, por mais que tenha uma condição física ou qualquer outro critério, nós não podemos ser superiores às outras pessoas. Nós não podemos achar que por causa de uma posição, que por causa de dinheiro, que por causa de um cargo, por exemplo, nós somos superiores aos outros. Como eu vejo uma frase recorrentemente nas redes sociais, não adianta a pessoa dizer que tem sucesso e não cumprimenta o porteiro. Então isso é um sinal de muita mediocridade do ser humano quando se usa do seu cargo, quando se usa da sua posição, quando se usa do seu poderio financeiro para poder aí se sentir superior aos outros, tá? Terceiro lugar, comportamento nocivo, complexo de culpa. São pessoas que não conseguem prosseguir na vida por causa de estar presa a situações do passado. Nós acabamos de falar sobre o perdão. E o perdão não é necessário apenas nós recebermos perdão de Deus e perdoarmos as pessoas e sermos perdoados por elas. Mas o perdão também ele se manifesta quando nós mesmos nos perdoamos. Todos nós temos erros, temos falhas. Temos iniquidades, temos pecados, temos questões que nós não nos orgulhamos de termos feito, de termos cometido. Mas nós não podemos conviver com a culpa, nós precisamos abandonar o erro, pedir a misericórdia do Senhor e continuar a vida. Porque isso é o que Deus deseja, porque a culpa ela vai acabar corroendo, ela vai acabar destruindo, vai acabar tirando as forças. Então é um comportamento nocivo que também não é adequado. Em quarto, o pessimismo. A pessoa pessimista é uma pessoa ruim de se conviver. Nunca topa nada, nunca concorda com nada, então não seja uma pessoa pessimista. Porque ser uma pessoa pessimista só vai acabar atraindo coisas ruins para a sua vida. Quinto ponto, egocentrismo. Egocentrismo é aquela pessoa que só pensa em si. O centro é ela mesma. Então a gente não pode ter uma perspectiva assim. Sempre que tiver em um grupo de pessoas, pensar na coletividade, pensar no bem das pessoas. Então não pensar só no próprio umbigo. Sexto lugar, imaturidade. Imaturidade são aquelas pessoas que quanto mais o tempo passa, não aprendem com os erros, não aprendem com as questões da vida. Então pessoas imaturas nunca conseguem progredir, porque elas sempre vão ficar estagnadas no mesmo lugar enquanto não amadurecerem. Sétimo ponto, desequilíbrio temperamental. São aquelas pessoas que surtam com outras pessoas, são aquelas pessoas que gritam, são aquelas pessoas que xingam. Não seja uma pessoa assim. Que eu não seja uma pessoa assim, que nós não sejamos pessoas assim. Pessoas, vai no trânsito, chega lá, xinga o outro, vai lá discutir, tem um problema lá com alguém no trabalho, xinga a pessoa, grita com a pessoa, o chefe que grita com o empregado, por exemplo. Desequilíbrio temperamental. Não pode haver desequilíbrio. Temos que ser pessoas de comportamento gentil e adequado. Oitavo ponto, ingratidão. Se há uma dor na vida, é a dor da ingratidão. Tem uma passagem de Jesus que ele cura 10 leprosos e apenas um volta para agradecer. Pense, de 10 leprosos, apenas um volta. A lepra naquele tempo era uma doença que levava à morte, que levava a pessoa à marginalização social. Todos os 10 receberam a mesma cura e apenas um voltou para agradecer. Então a ingratidão ela é uma dor muito grande.
Se você fez algo por alguém e essa pessoa sequer te reconheceu, você sabe do que eu estou falando a respeito do que vem a ser essa dor da ingratidão. Não seja ingrato, não custa nós reconhecermos o trabalho das pessoas. Se você comprou algo de alguém, mande uma mensagem gentil agradecendo. Se alguém te fez algo, seja gentil, seja grato. A gratidão só abre portas nas nossas vidas, mas a ingratidão acaba causando muita tristeza na vida das pessoas. 9º ponto, rispidez. Rispidez é aquela pessoa que sempre age de forma ruim, que sempre reage de forma amarga, de forma pessimista também em relação às coisas da vida. Responde as coisas sem gentileza, sem alegria. Então não seja uma pessoa ríspida. 10º ponto, parasitismo. É um comportamento extremamente nocivo. É aquela pessoa que gosta de usar a outra como uma fonte de obter benefícios. É aquela amizade que só tem interesse financeiro, aquele amigo que só fica com aquele amigo que tem um pouco de condição financeira melhor só para viajar junto. É aquele relacionamento onde um tá com o outro só por causa da fama, de um cargo. Então o parasitismo é quando a pessoa, o parasita é isso, ela se instala no hospedeiro e fica sugando a energia do hospedeiro. Então o parasitismo é uma postura extremamente antiética, ilegal e imoral e tudo de ruim que possa ter. Os nossos relacionamentos, eles devem ser estabelecidos na base do amor e não na base do parasitismo. 11º ponto, mentira. Mentira destrói qualquer relacionamento, qualquer relação humana, porque a regra é a verdade. E eu coloquei esse ponto aqui do vitimismo, que é o que eu vejo muito hoje em dia, são pessoas que só se vitimizam. E culpam os pais, culpam a sociedade, culpam o chefe, culpam todo mundo pelo fracasso, pelo insucesso, pela tristeza, mas nunca fazem um autoexame, uma introspecção para poderem ver o que podem melhorar na sua vida. O maior responsável pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso, somos nós mesmos. Ninguém toma uma atitude por mim, eu tomo minhas próprias atitudes. Ninguém toma uma atitude por você, você toma suas próprias atitudes. Então, se nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes, não tem por que a gente ser pessoas que se vitimizam, que se tornam vítimas da sociedade e tem um comportamento desse que não vai agregar em nada. Pelo contrário, quais são os comportamentos bons que nós precisamos ter? Muito respeito. O respeito tem que ser para todas as pessoas. Não vou respeitar apenas as pessoas que podem me dar algo em troca, eu vou respeitar a todos. Vou tratar com gentileza a todos. Segundo, tolerância. Todo mundo vai ter um dia que vai estar passando por uma dificuldade, vai estar passando por um problema. Seja tolerante. 3º ponto, gratidão. Já falei ali de ingratidão e um pouco da gratidão também. Seja grato pela vida, seja grato a Deus por tudo que você tem, seja grato à sua família, seja grato pelas pessoas que estão ao seu redor. 4º ponto, generosidade. Seja generoso. Se você tiver condições de ajudar alguém espiritualmente, financeiramente, com algo material, ajude. Se você sabe que alguém está precisando de um remédio, você tem condições de dar, seja generoso e dê esse remédio. Sabe que alguém está com a conta de luz atrasada e tem condições de oferecer, ofereça, se você tiver essas condições. O apóstolo Tiago fala muito isso na sua carta, a carta do Evangelho Prático. Ele fala a respeito disso, que a fé sem obras é morta, então nós precisamos dessas obras de generosidade. 5º ponto, protocolos de relacionamento, que são regras conhecidas entre os envolvidos. Isso aplica-se muito, por exemplo, no exemplo de casamento. Se existe uma regra no relacionamento, de que, por exemplo, uma ilustração aqui de que a mulher não gosta que o homem deixe a toalha na cama ou que deixe o sapato no meio da casa, são regras de relacionamento que precisam ser obedecidas. Isso vai fortalecer o relacionamento entre os cônjuges ali, tá? 6º ponto, integridade. Íntegro é a característica daquilo que é completo, onde se vê a plenitude. Então que sejamos pessoas íntegras, pessoas boas aos outros. Fidelidade, que sejamos fiéis aos nossos princípios, que sejamos fiéis a Deus, que sejamos fiéis aos nossos relacionamentos, porque isso é muito importante. 10º, amor próprio e valorização de si. Aqui é um ponto extremamente importante que eu falei. Precisamos nos amar. Amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo. A nossa vida precisa ser o amor de Cristo. Mas ao mesmo tempo nós não precisamos permitir que esse amor se torne um egocentrismo. O amor que eu tenho por mim mesmo me faz conseguir me valorizar, mas ao mesmo ponto eu não vou pisar em ninguém para obter benefícios para mim.
porque eu tenho outros princípios e valores. Então, o amor próprio e a minha autovalorização me direcionam a uma postura, a uma compreensão, a um entendimento de que eu tenho que fazer o bem para mim de forma lícita, de forma correta, e para isso eu não vou me achar melhor que os outros. 11º ponto, humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus foi humilde, sendo o Rei do Universo, o Filho de Deus. Quem dirá nós que não devemos ser humildes, sendo que somos falhos e fracos pecadores? 12º ponto, bom humor. Seja uma pessoa que quando você chega lá na escola, lá na faculdade, onde você vai, que você faça com que as pessoas deem boas gargalhadas, deem risos de alegria, tenha bom humor. Não com piadas maldosas, mas bom humor, tendo uma visão descontraída da vida, porque isso faz com que a nossa existência se torne mais feliz. E 13º, lidar com os problemas. Nós precisamos saber lidar com os problemas, eles certamente virão, então ter a resiliência, a força para lidar com essas dificuldades. Então, o modo como nos comportamos determina o nível de qualidade dos nossos relacionamentos. Quer ter relacionamentos felizes, saudáveis, para ter uma vida feliz, uma vida adequada, nós precisamos nos comportar de uma forma boa, né? Essa imagem aqui ilustra muito, né? Às vezes as pessoas... A primeira imagem ali fala da pessoa com comportamento ruim, com uma cara ruim, e a segunda imagem fala da pessoa com comportamento bom, sorrindo ali, e é muito importante que a gente seja pessoa de comportamentos adequados. Comunicação. Psicologicamente falando, nas relações humanas, a comunicação é essencial. Tá? Então a gente precisa saber nos comunicar com as pessoas que estão ao nosso redor, nos nossos níveis de relacionamento. Primeiro, o que atrapalha a comunicação? Conflitos não resolvidos, agressão verbal, fica acusando o outro, falando mal, lembrando problemas do passado, grosseria, aquela pessoa que não é gentil, que só sabe tratar com rispidez, deboche, só sabe rir do outro, a pessoa cometeu um erro, acaba zombando dela, a outra pessoa fica chateada, fica triste, fica mal, mentiras, rabugice, aquela pessoa chata que está sempre mal-humorada, soberba, que é a pessoa que se acha sempre melhor que o outro, e incompreensão, não consegue entender. Então, quando nós temos essas questões aqui, somos grosseiros, debochados, mentirosos, rabugentos, soberbos, nós não temos uma comunicação adequada, quem dirá um relacionamento adequado também, tá? Agora, pelo contrário, o que facilita a comunicação? Dedicar tempo ao diálogo. Diálogo, não é monólogo. Monólogo é só um fala. Diálogo é quando duas pessoas falam, quando a gente tem a capacidade de ouvir, não querer só falar, mas ouvir também é importante. Verbalizar pensamentos e sentimentos, isso é muito importante. Às vezes as pessoas num relacionamento querem que o outro interprete os sentimentos, interprete os pensamentos. Isso não tem como. Então, se ficou chateado com alguém por alguma coisa, chegue nessa pessoa e converse. Alinhe. Corrija, porque isso é importante para manter um relacionamento saudável. Não fique com uma cara emburrada, uma cara triste, esperando que a outra pessoa interprete, adivinhe. Não, você verbalize, converse e resolva o problema. As críticas precisam ser de forma ponderada e construtiva. Isso é muito importante. Critique, mas critique de forma construtiva, de forma gentil, de forma dócil. Outro ponto também, sempre reflita antes de falar o que for falar. E a parte 4 da lição para nós encerrarmos esta aula são as relações humanas na família e no trabalho. Todos nós temos várias atividades, várias incumbências, várias atribuições, né? Então, nos diferentes contextos e grupos sociais que nós estamos inseridos, nós tem 3 tipos de pessoas. Aquelas que são indiferentes umas às outras, tanto faz o que o outro pensa, o que o outro faz. A segunda são as pessoas que têm conflito uma com as outras, aquela que só quer arranjar problema e dificuldade com os outros. E a terceira são as pessoas unidas que formam equipes. Que nós sejamos pessoas unidas que formam equipes, que quando nós chegamos nos ambientes, eles se tornem ambientes mais unidos e mais coesos, tá? Primeiro, uma coisa importante de ressaltar, precisamos primeiramente cuidar da nossa família. A família é o nosso primeiro grupo social, o mais importante. Nós podemos ter sucesso em tudo, mas se não tivermos sucesso na nossa família, a nossa vida será um fracasso. Sermos um bom funcionário no trabalho, que seja pontual, que cumpra com as responsabilidades, que faça as tarefas com zelo, com dedicação, isso é muito importante. O comportamento também precisa ser coerente, tá? Nós não podemos ser pessoas hipócritas. De um lado, em um lugar agimos de uma forma, em outro lugar agimos de outra. Quando estamos na frente das pessoas de fora, nós agimos de forma honesta. Quando estamos com a nossa família, nós agimos de forma desonesta. Precisamos ter coerência no nosso relacionamento. E por último, nós precisamos ter um relacionamento sadio com Deus.
Não há como a gente ter uma vida de felicidade, relações humanas abençoadas, se nós também não tivermos relacionamentos com o Criador de todas as coisas. E para concluir essa aula, eu quero deixar uma frase de um filósofo chamado Leandro Carnal, que diz assim: nós não consertamos mais relações humanas, nós trocamos. E ao trocar sapatos, computadores e pessoas que amamos por outras pessoas, vamos substituindo a dor do desgaste pela vaidade da novidade. Ao trocar alguém, creio imediatamente, eu me torno alguém mais interessante e não percebo que aquele espelho continua sendo o drama da minha vaidade. O sábio Salomão já falou que nessa vida tudo é vaidade, nada tem sentido. Então que nós hoje possamos investir na qualidade dos nossos relacionamentos, investir na qualidade do casamento, na qualidade da família, na qualidade do relacionamento com os filhos, com os parentes. Se você tem algo pendente com alguém que você ama, alguém que você conhece, ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, resolva isso. Os relacionamentos não se resolvem quando nós trocamos, mas eles se resolvem quando nós consertamos o problema e pedimos a Deus a misericórdia para conseguirmos aí ter a sabedoria de lidar com as dificuldades da vida. Então essa é a aula que eu tinha para compartilhar com vocês, o conteúdo dessa lição, tá? Espero que Deus abençoe a vida de vocês e proporcione aí um estudo maravilhoso, excelente. Aqui estão meus contatos também na tela, que vocês podem aí mandar um e-mail, conversar a respeito de alguma dúvida e algum assunto inerente a essa aula, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar a vocês e bons estudos.